Olá, o Discussão Nacional está começando. Este é o programa que faz com que a gente entenda os principais assuntos do Brasil e do mundo. Todas as semanas, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, recebe personalidades públicas para um bate-papo que esclarece os acontecimentos que afetam as nossas vidas. Hoje, aqui em nossos estúdios, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Wippe, reconhecido por se manter permanentemente inconformado com as políticas públicas do país para a área da saúde. Além dessa atuação na defesa da saúde, Davi Wippe é procuradíssimo por celebridades, sejam políticas ou artísticas. Até por conta disso, é considerado um colecionador de histórias engraçadas e curiosas. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória do secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Considerado um dos maiores especialistas em infectologia do país, Davi Wippe tomou posse como secretário de Estado da Saúde de São Paulo em 2013. À época, sua experiência frente a atividades de comando na área de saúde já era extensa. Entre os anos 2003 e 2008, exerceu o cargo de diretor executivo do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. Foi também diretor-presidente da Fundação Zerbini e diretor do Hospital Emílio Ribas, além de fazer parte do quadro de profissionais do Hospital Sírio-Libanês. Davi Wippe é formado pela Faculdade de Medicina da Fundação Universitária do ABC. Tem mestrado e doutorado em doenças infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina da USP. Ainda é professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP e também professor titular da Faculdade de Medicina do ABC. O Wippe é considerado uma das maiores autoridades do país em AIDS. Olá, meu querido telespectador, mais uma vez uma honra em daqui da sua casa, que é a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, a sua casa, dos nossos estúdios, ter a oportunidade de levar a você um pouco mais de informação e conhecimento sobre essa personalidade tão importante da área da saúde. Alguém que dedicou a sua vida para se aprofundar nos estudos. Um dos maiores infectologistas do mundo, um dos maiores especialistas no tratamento, prevenção e combate à AIDS de todo o mundo. E um secretário da saúde atuante e polêmico, porque não tem medo de expressar as suas opiniões. Vamos conhecer um pouquinho mais das histórias do nosso querido professor Davi Wippe? Querido Davi Wippe, professor, como é que foi esse gosto pela medicina? Onde que começou essa paixão que te levou a ser um dos maiores médicos do país? Presidente, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é uma grande história, porque ela começa pela minha origem. Eu tenho avós imigrantes, por lado de pai libaneses e por parte de mãe italianos. E naquela época, eu me refiro à década de 60, os nossos pais imigrantes, eles gostariam que o filho tivesse uma de três profissões: ou advogado, ou médico, ou engenheiro. Tenho dois irmãos advogados e eu, como mais velho, médico. Então, a decisão da carreira foi uma decisão, a escolha foi uma escolha fortuita, porque eu tinha somente 17 anos. Eu entrei na faculdade de medicina com 17 anos no meu primeiro vestibular. Então, era algo muito novo, não é? Mas já nos primeiros momentos eu percebi que eu havia acertado na escolha. E tem um dado muito interessante e curioso, as histórias são muito curiosas, porque o meu primeiro vestibular foi na Faculdade de Medicina do ABC. Certo. E eu fui para fazer a inscrição e o pessoal, eu sou da segunda turma, o pessoal da primeira turma sabia que eu era um bom atleta. Então, eles queriam que um bom atleta entrasse na Faculdade de Medicina e me mostraram uma Faculdade de Medicina deslumbrante, num sítio maravilhoso. Cheguei lá e falei, mas como uma faculdade nova tão bacana, né? Eles me enganaram. A Faculdade de Medicina era um lugarzinho escondido, eles me mostraram a Faculdade de Filosofia. Mas foi um grande acerto. Hoje a Faculdade de Medicina do ABC, seguramente é uma das melhores faculdades do Brasil, progrediu muito e realmente acabou dando tudo muito certo, porque naquele momento, fortuitamente, eu achei meu caminho, um caminho que eu venho seguindo até hoje.
Você sabe, o meu pai é filho de libanês, já falecido meu pai, mas eu perguntei para ele uma vez, pai, ele é da área médica também, ele é dentista, era dentista, falecido. Por que tem tanto libanês, médico, descendente de libanês médico? Ele falou, porque o libanês ama a vida. Ele disse, essa é uma razão. Bom, você então lá na faculdade de medicina, logo de cara você era aquele estudante dedicado, tipo aquele, ou aplicado mesmo nos estudos? Não. Ou curtiu a vida, fazendo uma bagunça, a vida universitária? Como é que Não, foi? meus primeiros 2 anos eu não fui um bom aluno, até por conta da minha imaturidade, eu era muito novo. A minha história anterior também era interessante, porque eu estudei o primário, a minha época era primário, num colégio de padres, São Francisco Xavier, muito rígido, e depois o desafio era entrar na escola pública. Eu fiz um exame de admissão muito difícil, concorri com muitas pessoas para ir para o colégio estadual. Que era O colégio estadual era o forte, era na o época, forte. não a escola particular, Imagina, o ensino público era o forte. Eu ganhei uma bolsa na escola particular, porque eu fui o primeiro aluno durante os 4 anos, e não quis, prestei um exame de admissão para ir para a escola pública, o Alexandre Guzmão. Lá eu fiz o ginásio científico e, na sequência, eu já entrei na faculdade de medicina. Então, eu realmente, os 2 primeiros anos, eu estava deslumbrado e não fui um aluno de primeira linha, não. A partir do terceiro, sim. A partir do terceiro ano, e daí até o final, eu fui um aluno muito aplicado. Mas, já quando eu entrei, até pelo meu passado de grande atleta, eu fui presidente da Atlética da faculdade durante 2 anos. Enquanto isto, porque agora, neste ano, após 40 anos, esta faculdade de medicina, pela primeira vez, ganha internet. Então, lá atrás... Que é disputada entre as disputada. medicinas, tem grandes atletas. Eu fui presidente 2 anos, 2 mandatos, e qual era o objetivo da minha presidência? Né? Era tentar fazer com que a faculdade de medicina do ABC, ela fizesse parte da internet. E as escolas grandes não deixaram, mas eu consegui, eu e outros, que nós fizéssemos parte da pré-internet e criou-se um sistema novo. 40 anos após, isso foi 75, a faculdade do ABC ganha internet. Você sabe que nós disputávamos, eu fazia direito, então a gente disputava a Interusp. Eu enfrentei a equipe do Pinheiros de medicina, sempre ganhava, o pessoal da medicina sempre foi muito aplicado. No judô, eu caí com Wagner Castropil, que é ortopedista, um grande ortopedista, e chegou aí para as Olimpíadas, né? Um grande lutador. Não foi muito boa aquela experiência. Bom, você se formou então porque a partir do terceiro ano é que você começou a perceber mesmo, sentir o curso de medicina. E aí você vai fazer a residência. Como é que você começa dentro da medicina a tender para a área da infectologia? Como é que você começou a ir para essa área? Pois é, eu percebi, por se tratar de uma faculdade de medicina, que eu precisaria fazer mais do que só a faculdade de medicina. E naquele momento, 4º ano de medicina, surgiu o Projeto Rondon, 3º para o 4º ano. Então, o Projeto Rondon era um projeto que até hoje é discutido, os objetivos políticos do Projeto Rondon, mas me pareceu uma coisa interessante. No primeiro momento era um projeto de férias, de alunos, e quando eu passei a frequentar o Projeto Rondon, virou campus avançados. Então, a Faculdade de Medicina do ABC, aí tem um fato muito curioso, junto com outras faculdades de outros estados, inclusive a comunicação de Minas Gerais, e eu fiz Projeto Rondon junto com o Chico Pinheiro. Olha, o grande apresentador da Globo. Nós fomos juntos para o Projeto Rondon. O nosso campus era em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Certo. Então, nós íamos lá durante o ano inteiro e cada aluno ficava um mês. Então, eu vi as piores condições do Brasil. O Vale do Jequitinhonha ainda é hoje um local de desenvolvimento ainda muito atrasado em relação ao resto do país. Então, eu comecei a participar do Projeto Rondon. Primeiro como aluno e depois eu fui galgando postos até chegar a subcoordenador da área de saúde. Então, nós montamos esse campus e passou a fazer parte do currículo da Faculdade de Medicina do ABC. Todos os alunos da Faculdade de Medicina do ABC passavam pelo menos um mês, 5º, 6º ano, fazendo o Projeto Rondon nas piores condições possíveis. E aí eu percebi o verdadeiro Brasil. E eu percebi o caminho que eu devia trilhar. E um fato seguramente marcou minha vida. Nós estávamos no campus e, de repente, chegou um senhor a cavalo pedindo ajuda por conta que a mulher dele não conseguia dar luz de um bebê. Então, eu e o Dr. Walter, que hoje é um ótimo oftalmologista, nós fomos com a perua Kombi lá do Projeto Rondon, chegamos até um determinado lugar, dali para frente não tinha como, nós fomos a pé.
Quando nós chegamos no local, tinha uma senhora num curral com uma parteira tentando ter o filho. E a hora que nós olhamos, era impossível, porque ela tinha condiloma, o tal do HPV de hoje, em todo o trato do períneo. Não tinha como nascer o neném. Então, nós resolvemos, naquele momento, improvisar uma maca, uma lona, uma corda, e carregar essa senhora até a perua para poder levá-la para o hospital. Mas eu era mais alto, a madeira ficava no meu ombro e na cabeça do Walter. E ela foi batendo no chão, porque eram morros. Na hora que nós chegamos na estrada para pegar a perua, ela falou, está nascendo o neném. Eu falei, não é possível, como é que vai nascer? Na hora que eu vi, havia rompido o períneo inteiro e bater no chão. E o neném nasceu ali. É uma história bacana, porque nós levamos para o hospital. Eu não tinha nenhuma experiência. Totalmente adversas. Não apareceu médico nenhum. Eu fiquei cuidando da sutura dessa senhora, do períneo, e o volto do bebê. Você tinha que idade nessa época? Você estava novinho? Estava Eu começando? tinha 21 anos. 21 anos. 21 anos. Que experiência, hein? Foi a sutura mais longa que se fez até hoje, porque eu demorei, não tinha nada, estava iniciando e fui fazendo. E é bacana, porque o nome desse bebê é Davi. Davi Walton. Então é uma história que era muito bonita, mas mostrou bem aquilo que eu entendia que deveria ser meu futuro. Trabalhando com políticas públicas e escolhendo uma especialidade que eu via que abrangia todas essas linhas de necessidade, que eram as moléstias infecciosas e parasitárias. Então a minha escolha aconteceu exatamente nesse momento. Nessa região, quando você teve em que estados mais assim, distantes, que você teve oportunidade de ir pelo Projeto Rondon? Que estados, mais de um? Como estudante, o campus era o campus da faculdade em Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha. Chegou para a Amazônia? Depois de formado, eu fiz Projeto Rondon aí, já pela USP, que eu vou contar daqui a pouquinho, e fui para Marabá, no Pará. Marabá não tinha ninguém, nós desbravamos Marabá. Então, minha vida de políticas públicas e minha vida de trabalho de campo começou muito cedo. E continua até hoje. Eu trabalho em Angola há muitos anos com um trabalho muito semelhante. Bom, você se formou na faculdade e aí vamos fazer a residência e começar... Vamos para o mundo, né? Mas como é que foi? Não é tão simples, né? Porque o ABC não tinha residência naquele momento. Certo. Então eu me candidatei a uma vaga no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Prestei um concurso dificílimo, tinham 2 vagas e eu entrei numa das 2 vagas. Então, eu entrei e fiz aí, já como residente do Hospital das Clínicas, R1, R2 e R3. Mas meu primeiro plantão foi numa quarta-feira de cinzas. Então, o professor falou, olha, teu estágio começa pela UTI. E a UTI daquele tempo... Bonzinho ele, né? Bonzinho, era uma unidade de teto. Mal sabia ele que eu não tinha ideia do que se tratava. Porque no ABC nós não tínhamos UTI, a gente improvisava no quarto. Mas foi uma experiência assim de primeira, que ele falou, bom, não tem plano B, eu tenho que me esforçar e me dedicar muito mais, porque as minhas condições de formação, obviamente, naquele momento, eram inferiores do que de quem havia se formado na USP. Certo. Bom, aí feita a residência, o teu consultório, como é que foi o primeiro consultório? Você começou a trabalhar mais no Hospital das Clínicas, no HC? Fala um pouquinho disso. Aí você começou o mestrado, dá essa sequência para a gente. Eu fiz os 3 anos de residência e aí no último ano o professor Vicente Amato Neto, que era o titular, me convidou para fazer consultório. Ele me convidou para 2 coisas. Uma para fazer consultório com ele e a outra que ele havia me convidado já no 5º ano para jogar futebol no time do Amato. Sim. O time do Amato é um time, existe até hoje. O Amato está com 87 anos. Excepcional figura. É um palmeirense fanático. Excepcional professor, excepcional figura humana. E tinha o time do Amado, esse time tem até hoje. Então, eu joguei futebol pelo time de médicos do Hospital das Clínicas, do time do Amato, e fui trabalhar com o Amato no consultório. Então, meu consultório, ele começou em final de 1978. Eu tenho consultório há 37 anos de moléstias infecciosas e devo isso ao convite do professor Vicente Amato Neto. Na sequência, eu fiz mestrado, depois doutorado, livre docência e prestei o concurso para professor titular e sou professor titular na Faculdade de Medicina da ABC. Bom, você aliou todo esse conhecimento teórico que o estudo te deu, os concursos que você prestou, a pós-graduação sul, mestrado, doutorado, a livre docência, a titularidade, você conciliou isso com uma experiência prática.
Que tipo de moléstia você chegou a ver em Marabá, no Pará, que pega parte da Amazônia também? O que você viu? Você viu malária? Que tipo de coisas você chegou a ver? Que experiências você testemunhou ali, no campo de ação? No Vale do Jequitinhonha, Araçuaí, eu fiz meu primeiro trabalho científico, que foi o diagnóstico das protozooses, verminose, naquela população. 100%, todos tinham verminose. E quando eu virei subcoordenador, eu era um indivíduo extremamente tímido. Eu mal falava, tinha vergonha. Mas aí eu fui exposto à discussão política do Projeto Rondon. Então eu ia a Minas Gerais, falar com o prefeito, falar com o governador. Então eu comecei a ver que também não precisava continuar tão tímido. Mas no Projeto Rondon em Araçuaí, era uma verdade. Inclusive, havia um tribo de índios, gaviões, que a gente tomava conta. Em Marabá foi outra história muito interessante, porque nós desbravamos Marabá. Não é o Marabá de hoje, que é uma cidade importantíssima. E também muitos dos meus trabalhos científicos começaram nessa experiência do Projeto Rondon. Mas daí duas características muito interessantes. Primeiro, o gosto pelo trabalho de campo. E segundo, a possibilidade de fazer política pública. Eu percebi claramente que nós, especialmente alunos de medicina, nós não gostávamos de política, mas que quem mandava é quem gostava. Então eu falei, não dá para ficar distante disso. Comecei a fazer discussão política e política pública desde o primeiro momento. Você chegou a ver, eu lembro que na época eu não tinha formado ainda, mas a gente via no colégio bastante, era a difusão de infecções no Brasil, moléstias transmissíveis. O que você chegou a ver algum tipo de... Eu lembro que tinha a doença de Chagas, o barbeiro transmitia, a malária, então elefantíase, que não era uma reação a picadas. Que chegou a ver propriamente isso no campo de batalha? Chegou a ver essas infecções? Pois é, a minha especialidade é moléstias infecciosas e parasitárias. Neste primeiro momento, tinha pouco de infecção e muito mais de doenças parasitárias. Doenças tropicais. Perfeito. Então, era uma especialidade que cuidava de malária, de doença de Chagas, de paracoccidioidomicose. E a minha geração foi a geração da virada da especialidade. Nós começamos, a partir daí, a perceber a importância das doenças infecciosas. E tem dois grandes eventos de repercussão mundial que marcam essa transição da especialidade. A primeira delas, sem dúvida, foi o aparecimento de uma pandemia mundial, que é a AIDS. Então, começaram a se descrever casos em 81, e o meu grupo fez o primeiro diagnóstico de um caso adquirido no Brasil em 1982. 82. Primeiro caso no Brasil diagnosticado de AIDS. Adquirido no Brasil, publicado, foi nosso. E era um doente de consultório particular. É um mineiro que veio para São Paulo com uma febre. E esta febre, nós estávamos atentos, né? Eu fazia pós-graduação, inclusive, a esta nova doença. E ele era um homem que fazia sexo com homem. Relatava que no ano anterior, 81, ele havia tido 1000 parceiros sexuais. E houve uma grande coincidência, porque ele desenvolveu um quadro agudo de vesícula, ele teve que ser operado. E o cirurgião, o professor Walter Félix, percebeu que era uma vesícula diferente, algo estranho. Então, não só tirou a vesícula, como biopsiou o fígado e os gânglios. E aí se diagnosticou pela primeira vez a infecção oportunista, que era uma micobactéria avo intracelular relacionada com AIDS, que é uma prima da tuberculose. Então, em 82, o primeiro caso de AIDS e aí uma sequência, uma pandemia mundial. O segundo fato que muda a especialidade é a doença do presidente Tancredo Neves. O presidente Tancredo Neves, na véspera da sua posse, ele passa mal, é avaliado pela equipe médica de Brasília, indicada a cirurgia, porque ele estava com o abdômen agudo, ele relutou. O divertículo de Meckel? Não era divertículo, essa é uma das novidades que eu vou contar. Perfeito. O diagnóstico do Tancredo Neves. É por isso que eu quero que você conte coisas diferentes aqui pra gente. Que eu vou contar, porque poucos sabem da história real. Então, ele foi, depois de muito, ele foi operado em Brasília e a cirurgia, ela já no início da cirurgia não foi bem, uma cirurgia difícil, e num determinado momento, uma equipe de São Paulo foi chamada para tratar do presidente Tancredo Neves,
liderada pelo professor Henrique Pinotti. Então, foi buscar, e quando ele chegou em São Paulo, foi internado no INCOR, a equipe de infecção, liderada pelo professor Vicente Amato Neto, era o Amato Neto, eu e o Marcos Boulos. Então, eu mudei. Eu saí de casa e fui morar no INCOR. E fiquei lá 32 dias junto com o presidente Tancredo Neves. Por uma outra coincidência incrível, quem era o cirurgião, praticamente da minha idade, nós éramos muito novos, que cuidava do dia a dia do presidente, era o Wilson Polara, que é o meu adjunto. Wilson Modesto Polara. Está prestando concurso hoje para titular da USP. Então, nós ficamos lá o tempo inteiro com o presidente Tancredo. E, na verdade, o presidente Tancredo, ele tinha uma doença infecciosa que começou um ano antes. Eu tirei a história dele, ele me contava, ele falava, Davi, quando ele chegou de Brasília, eu tinha febre uma vez por semana. Então ele tinha, o que ele relatava, ele tinha bacteremia, ele tremia e o pessoal medicava como uma infecção. Depois descobriu-se que, na verdade, ele tinha um tumor benigno, era um leiomioma que abscedou. Então, o início da doença do presidente Tancredo Neves era uma doença benigna que foi complicando pela idade e pela infecção. E aí um fato muito interessante, porque todo mundo acha que o presidente Tancredo Neves morreu de uma infecção sistêmica. Sim. Na verdade, naquela época, 85, nós estamos falando de 30 anos atrás, o conhecimento era limitado e até a tecnologia. Eu me lembro que quando o presidente precisava de um exame mais sofisticado, o máximo que nós conseguíamos era a tomografia, que muito poucos radiologistas sabiam interpretar. Então, na verdade, o presidente ele teve esse processo infeccioso longo e quando ele foi operado, ele já tinha uma condição sistêmica de doença avançada. E durante toda a internação dele, nós ficamos buscando os focos infecciosos. Ele foi operado inúmeras vezes. E a autópsia mostrou que ele tinha uma insuficiência de múltiplos órgãos. Em momento nenhum da autópsia se achou qualquer processo infeccioso. Então, vamos tentar. Ele morreu 21 de abril de 1985. 21 de abril de 85. Essa doença já desde o ano passado, de um ano então, um ano anterior. Desde o início de 84, um tumor benigno. Que ninguém sabia. A campanha, ninguém sabia, aquela campanha, envolvimento, aquela loucura que é uma campanha ainda mais presidencial, ainda que fosse uma eleição indireta. A eleição foi ainda no próprio 84. Foi, ele assumiria no começo de 85. Assumiria em 85. Aí ele vem, fica doente, é algo extremo. Para levá-lo à internação foi algo que já não dava mais para suportar. Como é que foi essa internação? Era uma dor aguda, extrema, que não conseguia mais suportar, que o levou à internação? Essa internação foi em Brasília, isso nós sabemos de história, não vimos. Mas foi um abdômen agudo. Distendeu o abdômen, ele parou os movimentos do intestino e ele foi operado em situação de emergência, uma cirurgia complicada já no primeiro momento. Então, naquele instante... O abdômen parou de funcionar? Parou de funcionar por conta do processo... O intestino todo, o aparelho digestivo? Por conta do tumor e mais a infecção, que era o início do processo. Ele entra já num quadro agudo no hospital de base lá de Brasília. De Brasília. Eu escrevi um artigo anos depois contando essa história e, para variar, causou uma grande polêmica, porque talvez ele não tenha sido muito bem entendido. Quer dizer, na minha opinião, Tancredo Neves foi um grande herói, porque ele, inclusive, quis ultrapassar a doença para uma coisa que era vital naquele momento do país, ele assumir a presidência da República. Mas por conta disso, isso é muito comum, né? As pessoas que são abnegadas passam por cima até dos seus próprios problemas, num bem maior. Mas eu expliquei a história da doença 20 anos depois, à luz dos novos conhecimentos. Sim. Então, hoje, para nós, é muito claro que o presidente Tancredo, ele, quando já internou no Hospital de Brasília, ele tinha uma doença avançada. E quando ele chegou em São Paulo, nós fizemos tudo que era possível e muito mais. Nós importávamos medicamentos, antibióticos que não estavam disponibilizados. Era um quadro de septicemia, uma infecção generalizada? Mas isso eu preciso explicar porque hoje nós sabemos, aquele momento não. Como é que é isso, né? Você começa com uma bactéria localizada. Ela vai para a corrente sanguínea. Aí ela é bacteremia, bactéria no sangue. Quando isto não é controlado, evolui para um quadro de sepse, que é a bactéria sistêmica. Um foco inicial e um foco à distância.
Não controlada, ela evolui por choque séptico. E aí tem uma síndrome que é a síndrome da resposta inflamatória. Então você controla a infecção, mas continua o processo inflamatório, que evolui para um choque séptico refratário a medicamentos. E o final dessa história é a insuficiência... Ou seja, o sangue espalha a bactéria pelo corpo, dá uma infecção no corpo inteiro, generalizada, e nenhum remédio mais consegue produzir Você efeito. pode até controlar o que causou, que é a bactéria, o fungo, seja lá o que for, mas desencadeou o processo inflamatório, que é a tal da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Para isso você não tem tratamento. Então, a gente buscava o foco de infecção e nunca mais achou, porque aquilo havia sido encontrado. Então, a decorrência foi a síndrome da resposta inflamatória, o choque refratário e insuficiência de múltiplos órgãos. A autópsia do presidente Tancredo mostrou um pulmão fibrótico, duro. Era um pulmão que não conseguia mais ventilar por conta das sucessivas infecções, operações, etc. Como é que um tumor benigno ele vai evoluir a esse quadro de infecção? O de um tumor benigno, se ele tivesse distraído, teria resolvido o problema. Talvez o presidente Tancredo estivesse vivo até hoje. Permanecendo que é então a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Veja, o tumor era um tumor benigno, o leiomioma, mas ele foi infectando e a somatória de um tumor benigno, mais infecção, mais um homem de 75 anos, sim, extremamente exposto, desgastado, no momento de transição política. Ele teve força de aparecer de roupão e cachecol, de se levantar ainda num último gesto de... Naquele momento, já praticamente a batalha estava perdida e ainda se podia ainda tentar alguma coisa. Ele se levanta, aparece com uma foto, que eu acho que é um ato de heroísmo, de renúncia, de dedicação à pátria. Naquele momento, como é que estava o quadro dele? Hoje nós sabemos que era um quadro já muito difícil. Há 30 anos atrás, claro, nós não sabíamos isso. Nós não tínhamos conhecimento disso tudo que eu descrevi, que é algo que veio sendo adquirido ao longo. O conhecimento veio sendo adquirido ao longo dos anos. E, curiosamente, vê como as coincidências são. O meu concurso para professor titular, a minha aula de erudição, foi sobre síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Anteontem, o professor Polara, no seu concurso para professor titular, a aula dele foi síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Porque nós dois presenciamos no primeiro momento conhecimento dessa nova forma de entender doenças já em 85 com o presidente Tancredo Neves. E essa síndrome se caracteriza por o remédio não produzir mais nenhum efeito. Não, já passou o momento do antibiótico ser efetivo. Bom, nessa altura você se esforçou juntamente com a equipe dos melhores médicos do país, que foram escalados para tratar o presidente eleito da República. E, evidentemente, chegaram no momento em que não havia muito o que fazer. Mas aquilo foi te dando experiência e você continuou avançando no acompanhamento do tratamento da AIDS. Eu te pergunto, como era um médico como você, que estudou tanto, infectologista, dedicado, lidar com uma doença em que naquela época, anos 80, início até meados dos anos 80, você sabia que o paciente iria morrer? Que tipo de tratamento era feito? Como é que se fazia isso? Em que estado psicológico chegavam esses pacientes 30 anos atrás para serem tratados? Pegando só o gancho, que é interessante, nesse momento do presidente Tancredo, a especialidade mudou. Certo. Ela ficou muito mais voltada para a infectologia, porque houve uma grande divulgação do quadro do presidente Tancredo. Certo. Só um dado muito curioso, eu tenho fotos até hoje. No momento, a população achou que os culpados eram os médicos. E eu, quando fui sair sempre, né? Sempre sobra para o médico. Eu tenho uma foto mostrando eu saindo do INCOR e o meu carro foi totalmente amassado. Então foi um momento muito difícil para todos nós. Nós sofremos muito. E aí nós percebemos que, eu percebi pela primeira vez, que médico tem limite. E a medicina tem limite. Não é? Por mais que você faça, você tem seu limite. E a AIDS provou isso de uma forma muito contundente na minha vida e de muitos infectologistas. Nós vínhamos de uma especialidade resolutiva. Malária eu ia lá, tratava. Tétano eu ia lá, tratava. Meningite, você saía bem. De repente surge o presidente, que morre a despeito de tudo que foi feito. Ninguém faria melhor em nenhum lugar do mundo.
foi feito o que era melhor possível, e de repente surge a AIDS, que começou a matar os nossos pacientes, os nossos amigos e os nossos parentes. Então, de repente, você fazia o diagnóstico, você se aprofundava no estudo e, a despeito de tudo, as pessoas morriam. Isto vai de 82 a 96. Praticamente... 96. Eu me lembro de uma médica, eu vi uma entrevista dela nas páginas amarelas, nos anos 80. Eu, se não me engano, era Ana Maria Barbosa, alguma coisa, era uma médica especializada em lidar a parte psicológica, preparar a pessoa para a morte inevitável. Isso é uma coisa necessária, mas terrível, não? Você ter dizer, olha, se prepare que você vai morrer. Pois é. E era como vocês encaravam essa situação. Mas, assim, foi um aprendizado muito duro, porque foi à beira da morte, à beira do leito da morte. Ninguém nos ensinou isso. Nós fomos aprendendo no dia a dia, morte após morte. E eu tenho histórias, assim, dramáticas, né? De mortes onde havia o meu compromisso de não contar para a família o diagnóstico, por exemplo, do filho. Então, aquele filho morria, e o meu compromisso ético era de manter o sigilo e tendo que explicar para pai e mãe do que morreu o filho jovem deles. Tem uma situação que foi talvez uma das piores que eu vivi. Eram dois irmãos absolutamente inseparáveis. Eles vinham para a consulta juntos e um morreu, o outro veio no meu consultório e falou, meu irmão morreu, eu também vou morrer. Eu falei, você está brincando, você está bem. 15 dias depois, outro irmão morreu. E eu tive que explicar para o pai e para a mãe o porquê os dois irmãos morreram e eu não fiz nada. Segredo que eu guardo até hoje. Mas imagine você, pai e mãe perdendo 2 filhos, e o médico responsável dizendo coisa nenhuma. Então, foi uma vivência muito dolorida, mas me trouxe um amadurecimento muito grande e, fundamentalmente, mostrou os meus limites. Né? Quer dizer, qual é o conceito que sai disso? Você tem que se dedicar, tem que estudar, tem que fazer o melhor possível, mas você não é Deus. E isto, para o médico, é uma coisa muito difícil de aceitar. Quer dizer, você consegue tomar posse do conhecimento. Você pesquisa e, a despeito disso, você é totalmente impotente para evitar aquilo que era inexorável à morte. Mas trouxe muitos ensinamentos. Então, a AIDS veio vindo, nós pesquisando muito, né, o Brasil, ele acabou sendo um local onde os laboratórios multinacionais tinham interesse pelo número de casos. Então, nós fizemos todas as primeiras pesquisas de medicamentos. E aí tem um dado muito interessante, muito importante, que traz à tona figuras que são absolutamente fundamentais na história da AIDS. Primeiro, a descoberta do vírus, que foi a uma disputa entre o pesquisador francês Jean-Luc Montagnier e o americano Robert Gallo. Mas aí tem uma história também curiosa. Neste momento, nós fazemos um congresso em São Paulo, presidido pelo professor Marcos Boulos, que trabalha conosco na secretaria, e como convidado vem o nosso pesquisador francês Jean-Luc Montagnier, que não deu o menor ibope no Brasil. Ninguém sabia que ele estava na iminência de descobrir o vírus da AIDS. E descobriu. E eu tenho uma foto, que é muito interessante, de um jornal italiano, que meu sogro italiano deu um jantar para os convidados estrangeiros. E o único jornal que cobriu foi La Settimana di Corriere, que é um jornal italiano. Então tem a foto, Jean-Luc Montagnier, eu, Vicente Amato Neto, momentos antes dele descobrir o vírus da AIDS. Então é uma coisa muito interessante. Jean-Luc Montagnier e Robert Gallo dividem a descoberta. No Brasil, isto foi e começou a discussão da política de pesquisas e quando viu-se a novidade dos novos medicamentos, 2 figuras absolutamente fundamentais que decidiram a história. Um, o infelizmente falecido, o inesquecível professor Adílio Jatene. Então, ministro, ele convoca uma reunião dos 90 maiores especialistas em infecção do país, cria um grupo para estudar as possibilidades dos novos medicamentos. E o presidente Sarney, que naquele momento era senador, ele, curiosamente, eu já era médico da família, ele me liga e fala, Davi, estão dizendo de um congresso aí que você foi e que tem uns remédios novos para a AIDS. O que você acha? Eu falei, presidente, isso vai mudar a história. E nesta conversa, ele propõe uma lei que obriga ao SUS a dar os remédios para todos aqueles que têm indicação. Então,
o Adib Jatene, pelo mérito de criar o conceito, e o presidente Sarney, que fez a lei, que é uma lei que vigora e que fez o Brasil ser diferente dos outros países. A identificação e o isolamento do vírus da AIDS permitiu que se iniciassem os medicamentos para tentar minimizar. Foi essa a grande passagem? Duas coisas. Primeiro, a identificação do vírus. Depois, conheceu-se as vias de contaminação. Para você ter ideia de como isso era complexo, no primeiro momento, nós colocávamos, naquele tempo se dizia grupo de risco, os haitianos. Os americanos iam para lá passar férias e se contaminavam. Não tinha nada a ver com a população local. Mas aí descobriu-se que as vias de contaminação eram sangue, sexo e mãe para filha. Então, esse é o primeiro conhecimento, a partir da descoberta do vírus, e na sequência os medicamentos. Perfeito. Bom, eu lembro aqui uma frase do Alexandre da Macedônia, você falando sobre o poder dos médicos. O homem mais poderoso da humanidade, no século, 5 séculos antes de Cristo, dizia que quando morresse ele queria que os melhores médicos carregassem o seu caixão, para mostrar a impotência nossa diante da morte. Agora, teve um caso interessante. O jogador de basquete do Los Angeles Lakers, Earvin Magic Johnson. A AIDS pegou em 92. Ele curou? Zerou o vírus? Diz que era um tipo sanguíneo todo peculiar. O que aconteceu com o Magic Johnson? Está vivo. Então, ele não tem mais AIDS? Zerou? Ele tem. Isso é importantíssimo para eu definir. Perfeito. Porque as pessoas têm um conceito errado. Com o advento dos novos medicamentos, o que você consegue? Você torna as cópias do vírus indetectável no sangue. Não é que o indivíduo curou. Ele tem uma quantidade de vírus tão pequena que você não detecta. Então, ele fica replicando o vírus, mas em condições menores do que quando ele não era tratado. E aí depende muito do tipo do vírus. Eu tenho pacientes vivos da primeira década. Eu tenho um caso absolutamente sensacional, porque eu sei o dia e a hora que o paciente se contaminou. Ele se contaminou numa transfusão de sangue, nos Estados Unidos, numa cirurgia que teve complicações, em 1985. Então, era uma pessoa jovem, 12 anos naquele momento, que se contaminou naquela transfusão. E não soube. 10 anos após, 95, ele é diagnosticado com uma meningite por um fungo que tem ligação com AIDS. E aí se faz o diagnóstico de AIDS em 95. Certo. Então, esse paciente está contaminado há 30 anos e tem a doença AIDS, já com infecção oportunista, há 20 anos. É um profissional extremamente respeitado no mercado, muito bem sucedido e que sobreviveu anos sem medicamentos e conseguiu chegar à era dos medicamentos da vida. Como esse, cada um de nós infectologistas temos uma dezena de casos de pessoas que sobreviveram à primeira década da AIDS a despeito de não ter medicamentos. Bom, nós temos e o Magic Johnson é um deles. Nós temos uma audiência muito variada, então a pergunta muitas vezes para pessoas que não sabem, a gente fazer algumas perguntas que parecem claras, mas são importantes ser esclarecidas. Hoje, uma pessoa que tem o vírus da AIDS, ela sobrevive a esse vírus através com o meio do tratamento? Qual é a perspectiva de vida dela? Quem tem o vírus e aquele que já desenvolveu os sintomas? Qual a situação dos dois e como está a situação diante do quadro atual? A sobrevida aberta, porque esses pacientes que começaram a tomar os medicamentos em 96 estão vivos e continuarão. Então as pessoas falam, vai viver quanto tempo? Na minha opinião, vou morrer de outra causa, porque essa doença nós temos sob controle. Óbvio que tem muitos efeitos adversos. Hoje quem trabalha com AIDS tem que se preocupar com a doença cardiovascular precoce, pelo binômio vírus e medicamentos, com a doença vasculo-cerebral, com a perda de compatibilidade e funcionabilidade das articulações. Nós temos os indivíduos distróficos e atróficos, a síndrome metabólica. O indivíduo fica com a barriga, os braços e pernas afinadas, corcova. Então tem muitas complicações, mas a doença em si, hoje tem tratamento e perspectivas muito boas e cada vez melhores. Esse é o lado bom. O lado ruim dessa história é que as pessoas continuam se contaminando. É o que eu ia te perguntar. Isso diminuiu o cuidado das pessoas? Banalizado a epidemia. Olha, assim, eu me sinto absolutamente incompetente
Eu falo dessa doença, presidente, desde o primeiro dia. E falo do jeito que você me introduziu, prevenção, diagnóstico e tratamento. Nós somos bem-sucedidos no tratamento. Prevenção, as coisas não mudaram. Então, hoje os jovens, principalmente homens jovens, na faixa etária de 17 a 25 anos, passaram a se contaminar mais à semelhança da primeira década. É pelo sexo ou pelas drogas o que tem mais hoje? Fundamentalmente sexo. O que aconteceu com droga? A droga hoje você tem um cartel de possibilidades tão grande que você passou a usar menos droga injetável. Perfeito. Mas você usa outros tipos que são tão deletéricas quanto. E as pessoas não fazem uma análise que só quem tem o dia a dia percebe. O que acontece de verdade nessa história? O indivíduo usa droga, inalada, ingerida, seja lá o que for, bebe, libera o instinto. Ele não controla o momento a seguir, ele libera o impulso e se expõe. Então essa história, ainda bem que acabou ou diminuiu a droga injetável, isso é uma história. Mas a outra, que aumentou o consumo das outras formas de droga e de álcool associado. Então, via de regra, nós vemos o indivíduo chegando no consultório, exposto, pode ter se contaminado ou não, mas em pânico, porque ele mal lembra o que aconteceu na noite anterior. Então ele vai em busca do eventual diagnóstico, mas mais do que isso, da prevenção pós-exposição, que é uma nova modalidade de você ver essa doença. Prevenção pré-exposição e prevenção pós-exposição, que é possível. Então, nós estamos hoje com uma epidemia dentro da epidemia da AIDS, que basicamente jovens, nesta faixa etária, homens que fazem sexo com homens. A atuação do ministro da Saúde, José Serra, no que ela impactou esse... Teve o Adib já tem aquele passo inicial com a Lei Sarney, depois o Serra introduziu um programa avançado também de combate. Como é que foi essa atuação? O senador José Serra, no primeiro momento, nós discutimos muito a respeito disso. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo dizendo a favor da compra dos medicamentos. 20 anos depois, eu fiz a mesma coisa com o vírus da hepatite C agora. Certo. E nós discutimos muito com o ministro José Serra, então ele era ministro, agora senador, e ele percebeu a importância e ele trouxe para ele a responsabilidade de disponibilização de medicamentos e deve-se ao Serra a continuidade do programa, que infelizmente hoje não é tão bom como já foi. O Serra deu um grande impulso, mas a gente vê que essas coisas estão um pouco arrefecidas e não com a importância que deveria continuar sendo tratada. Bom, eu desde o meu primeiro mandato eu sou presidente da Frente Parlamentar de Prevenção à Hepatite C. Nós trabalhamos com uma organização não governamental que elas não recebe dinheiro público, não recebe nenhum centavo de dinheiro público. E nesses dados tem 4 milhões de pessoas infectadas pela hepatite C. Como é que está também? Fala-se muito da AIDS, mas há uma epidemia da hepatite C maior, maior número de pessoas contaminadas e o vírus é assintomático. Como é que está essa questão da hepatite C no Brasil atualmente? Essa é a minha briga atual. Porque o que ocorre? Vê bem, eu chego e falo, descobrimos novos medicamentos, chances de cura batendo 95%. Vai ao Ministério da Saúde, faz uma negociação de preço, compra 30 mil tratamentos. Se eu trabalhar com a prevalência de 1,5%, o Brasil tem pelo menos 3 milhões de pacientes com hepatite C. E o estado de São Paulo, pelo menos 600 mil. Então, olha, só uma coisa. 3 milhões de pessoas provavelmente com o vírus de hepatite C e a maioria que não sabem. Não sabem. Que se forem fazer um exame, o exame é simples para aplicar? Como é que é feito? Eu vou contar o que o Estado está fazendo. Pronto. Então, se nós guardarmos as proporções, virão para São Paulo 8 mil tratamentos. Aí eu chego, qual é o protocolo de inclusão do Ministério da Saúde? É para indivíduos co-infectados, quem vai receber o remédio? Aquele que tem AIDS e hepatite C. O indivíduo que tem cirrose. Os transplantados e quem tem câncer de fígado. Então eu chego para a população do estado de São Paulo, que hoje eu sou o responsável, e falo 600 mil. Eu tenho 8 mil tratamentos, mas eu só vou dar para quem tem cirrose, ou tem AIDS, ou tem câncer. Aguardem o seu momento de ter uma dessas doenças para receber o remédio. O que aconteceu?
judicialização. Claro. Nas primeiras 2 semanas, 50 milhões de reais de judicialização. E eu vou dizer para o povo que ele está errado. A hora que eu te anuncio uma expectativa de cura real, com índices de quase 95%, poucos efeitos adversos, ou eu tenho uma política pública que atinge essa população e vou em busca ativa do diagnóstico. É isso que nós estamos fazendo no Estado, na comunicação. Lançamos um site onde o cidadão se cadastra para dizer que ele tem hepatite C, para nós sabermos. Ou nós estamos oferecendo testes para todos aqueles que em algum momento se expuseram ao risco, entendendo que hepatite C é uma doença basicamente de transmissão por sangue. Então, veja bem, hoje é uma briga muito acirrada, porque nós entendemos que a partir do momento que você tem uma possibilidade de cura, você não pode fazer diferenciação de grupos. Mais do que isso. Enquanto AIDS, você dá medicamentos para o resto da vida desses pacientes, e tem que dar. Para hepatite C, você trata de 3 a 6 meses de cura, você tira do teu sistema. Tá? Então, o sistema público, a partir do momento que curou o indivíduo com hepatite C, você tirou do dia a dia. Além de curar, você tira do teu sistema e barateia o custo. Então, esta análise, que ela é de saúde pública, ela é política econômica, tem que ficar muito clara em quem dirige o país. É humano tratar, é muito melhor curar, mas quem quiser fazer conta de quanto custa, é muito melhor você tratar, curar todo mundo, evitar a cirrose, o câncer, o transplante de fígado, é óbvio, mas é uma briga do dia a dia. Eu daqui a pouco vou perguntar para você sobre a saúde pública no país, mas aqui, como também é um programa de utilidade pública, eu quero me voltar ao nosso telespectador e lembrar isso, nós estamos com um dos maiores especialistas em infectologia do país e do mundo. A hepatite C, diferentemente da AIDS, tem cura. E o exame de hepatite C é fácil de ser feito, é uma picadinha no dedo. Se tiver, confirma se der positivo, confirma com o exame de sangue, aplica o medicamento. Hoje os efeitos colaterais são quase nulos e você está curado. Tem 3 milhões de brasileiros que não têm sintoma, porque o vírus é assintomático, com hepatite C e não sabe. Por favor, você está vendo esse programa, ajude nessa campanha, pedindo às pessoas para fazer o exame. O Estado de São Paulo está realizando maciçamente esse diagnóstico. Querido professor Davi Wipp, uma das coisas que eu lamento, me entristeço, é que eu fui para a carreira política mais tarde e não tive a oportunidade de conviver como político, como deputado, com o governador Mário Covas. E eu lembro, quando morreu o governador Mário Covas, a manchete do jornal Estado de São Paulo. Morre Mário Covas, o homem que reergueu São Paulo. Esse homem que reergueu São Paulo esteve também, como Tancredo Neves, nas suas mãos. Como foi tratado o Mário Covas? Aí foi mais complicado, porque o Mário Covas, eu tinha uma proximidade muito grande dele anos antes. Muitos anos que eu fazia parte da equipe médica do INCOR, que cuidava do Mário Covas. Então, muitos anos antes, eu tratei de uma erisipela, depois de uma infecção pós uma cirurgia de vesícula, e nós ficamos muito amigos e muito próximos. E em um determinado momento, o Mário Covas, ele me chama e fala, olha, eu preciso te preparar. E me pôs como assessor especial de governo. Então, meu primeiro cargo político foi como assessor especial do primeiro mandato do presidente Mário Covas, do governador Mário Covas. E eu passei a conviver com o governador no dia a dia, inclusive as famílias muito próximas, né? Eu, minha mulher, ele, a dona Lira, saíamos juntos, íamos ao teatro, jantávamos, ficamos muito amigos. E nós dois, a semelhança também do governador Geraldo Alckmin, torcedores fanáticos do Santos Futebol Clube. Então era muito interessante que ele me convidava para assistir jogo no Palácio e o Santos começava a perder. Tem um jogo emblemático, perdeu 2-0 do Corinthians, ele ficava sapeando, ele não parava no canal, ele não queria ver o Santos perdendo. Mas nós ficamos muito próximos. Isso depois quem conta é o Zuzinha, que hoje é o vereador, presidente do Diretório Municipal. Do Diretório Municipal, que em determinado momento o Covas teve que fazer uma escolha, né?
o Davi, que ele estava encaminhando para um lado político, ou o Davi médico. E ele escolheu pelo Davi médico. Então, quando ele adoeceu, e a história da doença dele, para mim, é uma coisa extremamente emblemática, porque a gente vinha acompanhando o governador, e um dia, eu não esqueço o dia, porque é aniversário do meu filho mais novo, do Rafael, no dia 23 de maio, o governador me liga e fala: Davi, eu estou com coceira no olho, estou com dor no cabelo e areia no olho. Dor no cabelo, dor no cabelo. E areia no olho, 23 de maio. Falei: governador, estou indo para o palácio. Ele falou: Davi, aniversário do seu filho. Eu falei: governador, estou indo para aí. Falei: eu acho que isso é herpes zoster. Fui para lá. Peguei um oftalmologista, levei junto. Cheguei lá, ele não tinha nada no rosto. Eu falei: governador, isso é herpes zoster. Lila! Ele falou: olha o Davi querendo inventar doença para o meu lado. Bom, e no dia seguinte apareceu o herpes zoster. Então, o herpes zoster, para nós, o herpes zoster é o vírus da catapora, que fica quietinho durante anos e reaparece como herpes zoster, que são vesículas, depois viram feridas e seguem grandes trajetos de grandes nervos. Então, o dele pegou o trigêmeos e fez o que o afastou. Falou: o governador tem que fazer exame, o senhor tem alguma coisa? E ele me dizia: não, ele não queria a reeleição, né? Ele era contra a reeleição. E naquele momento estava a discussão dele ir para a reeleição para disputar. O principal candidato era o Paulo Maluf, que inclusive estava na... Falei: governador, o senhor é um homem muito experiente, não é esse o seu problema, tem alguma coisa a mais do que isso. Nós investigamos, não achamos nada, e depois, maio, novembro, ele começa com uma dor em baixo ventre, aí ele é internado. Novembro já tinha ganho a eleição. Já tinha ganho a eleição. Esse é outro dado histórico muito importante, porque as pessoas, à época, disseram que ele já sabia do diagnóstico antes da eleição. Ele não sabia, nós não sabíamos. Tinha um diagnóstico de erisipela, coisas assim. Mas nada relacionada. Perfeito. Mesmo porque o tumor que ele teve, que foi de bexiga, não apresentou os sintomas habituais. Ele não teve sangramento, não teve nada. Quando ele teve dor, foi internado. Aí ele foi investigado. Nós estamos em novembro. Bom. Ele foi investigado pela equipe médica que era do INCOR. Ele sempre foi um paciente institucional do INCOR. Então, veio o Giovanni Belotti, que infelizmente faleceu, o Fulvio Pilege, o Sami Arap, e o Sami Arap fez a imagem já deixava dúvida, o Giovanni Tcheghi fez um ultrassom que ficou em dúvida, ele fez um exame endoscópico de bexiga, e aí veio o diagnóstico de câncer de bexiga. Então, Mário Covas soube do diagnóstico de câncer de bexiga no final de novembro, já eleito para o segundo mandato. E eu me lembro, Davi, referendando o que você disse, uma entrevista dele emocionado, dizendo: você ganha uma eleição e agora vem uma notícia dessas. Exatamente isso. Então, o tumor de bexiga, maligno, né? Maligno, claro. Invasivo, e na hora que nós discutimos o caso, já sabíamos que o prognóstico era muito difícil. E também a semelhança do Tancredo, agora já com muito mais conhecimento e mais modernidade, nós investimos tudo que foi possível. Agora, o tumor de bexiga, ele estava localizado ou já havia entrado na corrente sanguínea? Não. Estava localizado, invasivo para as paredes da própria bexiga. A camada muscular, o que prejudica o prognóstico. Então, naquele momento, foi retirada a bexiga, foi feita uma neobexiga. Quando você tira a bexiga, você tira a próstata, uma cirurgia de muitas horas, feita com sucesso pelo professor Sami Arap. E aí começa o calvário do Mário Covas. Foi um calvário extremamente dolorido, tem momentos assim históricos. Tem uma entrevista do Mário Covas, essa entrevista também, acho que eu não contei nunca para ninguém os detalhes. Quando ele internou pela primeira vez, houve um ruído que ele estava morrendo. Então ele chamou e falou: vou falar com a população. Escolheu veículos de comunicação, escrito, falado, televisão e rádio, e deu uma entrevista mostrando que ele estava bem, depois teve alta. Quando ele piorou, ele quis também... Eu sugeri, governador, o senhor não está morrendo, né? E eu sugeri a ele que desse uma entrevista, à semelhança do que ele tinha feito no primeiro momento. Ele quis dar uma entrevista coletiva. O governador: não vai dar. O senhor está com ileostomia no intestino, está com cistostomia, o senhor está cheio de sondas. Ou convoca você, ou convoco eu. Naquele momento, eu tinha virado também... Então, sondas, aquelas bolsas de colostomia? E também do rim, a urina e as fezes.
Naquele momento ele tinha me colocado como o indivíduo que falava em nome dele, da família e do governo, que era uma coisa nova para mim, né? Eu era o responsável pela comunicação direta dele. E eu havia aprendido muito com a história do Tancredo Neves, onde a comunicação não foi boa, né? A população ficou... Então Mário Covas me chamou, falou, a partir de agora você fala em meu nome, da família e do governo, e eu quero transparência total. Não se omite um dado. O povo... Bem típico do Mário Covas. O povo me elegeu e, como eleito, eu tenho que ter a obrigação de informar tudo o que está acontecendo, e você, como meu porta-voz, vai fazer isso. Então, Mário Covas, ele me designou e determinou que houvesse transparência. Mas nessa entrevista, na hora que nós fazíamos os boletins todo dia às 11 horas. Ele me pede para convocar às 15. Vêm todos os jornalistas, né? Todos foram pegos de surpresa. E na hora que ele está descendo, estava ele e a dona Lila, eu vejo uma mulher de um paciente entregar um bilhete para ele. Ele lê e se emociona. Nisso ele encontra com o Dom Evaristo Arnes, que estava voltando de um exame, troca algumas palavras e desce para a entrevista. Essa entrevista ela tem que ser revista por todo mundo, porque ela é absolutamente sensacional. Estava ele sentado, a dona Lila, eu e o outro médico, Vadir, e ele começa a falar da doença e dizer o que eram aquelas sondas perto da possibilidade de ele estar vivo até hoje. Mas como é que eu posso reclamar disso, se Deus me deu a vida? E quem ganha o principal, como pode discutir o acessório? E contou uma fábula, né? E isto emocionou todo mundo. Eu vejo até hoje esta imagem, todos os jornalistas, sem exceção, aos prantos. E nós, do lado dele, mordendo o lábio, porque foi extremamente emocionante. Naquele dia, eu acho que o Mário Covas ficou maior do que da grandeza que ele sempre teve. Ele se mostrou alguém do povo, alguém sensível, alguém suscetível à doença. Então, uma coisa assim emblemática. Nesta noite, a Renata, filha do Mário Covas, nós sempre fomos muito amigos. Mãe do Bruno Covas, deputado Bruno. Mãe do Bruno Covas, ela falou, Davi, você fez o Mário Covas se expor. Eu falei, Renata, quem sou eu? Quem decidiu isso foi o Mário Covas, essa entrevista. Porque ele chorou, ficou aos prantos. Eu falei, olha, a minha sensibilidade diz que o Mário Covas saiu dessa entrevista maior do que entrou. A partir do dia seguinte, ele recebeu, na época não se tinha e-mails, etc., telegramas, fax. O Oswaldinho, que era o chefe da comunicação, falou que nunca viu nada parecido, do mundo inteiro, dizendo da grandeza dele naquele momento. Então, foi um negócio muito importante. E o outro fato histórico, que tem a ver com isso, é a última viagem dele a Riviera, Bertioga. Era uma sexta-feira de carnaval. Ele me chamou e falou, ó, eu quero ir para a praia. E eu sabia que ele estava nos momentos finais. Falei, governador, tem certeza? Eu tenho. Falei, tá bom, também vou. Então ele foi na sexta, eu não consegui na sexta, e fui sábado, ele ficou em Bertioga e eu fiquei no Guarujá. Mas eu estava muito preocupado, sábado eu fui lá para Bertioga e eu vi que a coisa estava ficando muito complicada. Então eu falei, governador, estava ficando feia a coisa aqui. Nós armamos enfermagem do Incor, ótima, tudo. Domingo, quando eu cheguei, eu falei, não vai dar, governador, nós precisamos ir embora. Eu havia sido muito criticado de ter permitido ele viajar. Eu falei, imagina, eu vou atender o que ele quer. E nesta volta, hoje o nosso chefe da Casa Militar era o ajudante de ordem dele. Então estávamos nós, Dona Lília e a Renata. E quando ele estava voltando, ele tinha uma cadeira que virava maca, nós encaixávamos no helicóptero. Coronel José Roberto, né? Coronel José Roberto, ele falou, olha, o José Roberto contou isso também, né? Ficou muito emocionado de estar voando. Ele entendia, ele percebeu que era a última vez, em cima do mar. Naquele momento, eu estava do lado dele, ele entrou em flutter. Flutter é quando a frequência cardíaca vai a números estratosféricos. Então ele chegou, ele tinha uma frequência
cardíaca quase de 200 batimentos por minuto. E os 2 comandantes do helicóptero, que eram muito experientes, eles falaram, não dá para pousar no HC, nós vamos pousar no Pacaembu. Não dava. Se ele pousasse no Pacaembu, ele não chegava no Incor. Aí decidiu-se que ia pousar no Hospital das Clínicas. Os 2 pilotos mantiveram o helicóptero a meio metro do chão e nós tiramos o governador na mão, com o helicóptero não pousado, e ele foi para o Incor e foi para o UTI. Então, nesse momento, nós sabíamos que era o final da vida dele. Eu lembro, não sei se foi nesse momento, mas uma entrevista sua muito emocionada, dizendo, gente, nós precisamos ter fé, precisamos rezar. E todos os repórteres ali concordando com você, uns falaram amém, foi um momento interessante. Ele não tinha um homem que domina a ciência, um professor, um médico e os profissionais da imprensa. Ali haviam todos, parece que era um conluio familiar para o bem. E aí tem um conceito que eu quero deixar claro isso. Normalmente, na posição de médico, cientista, pesquisador, as pessoas se isolam um pouco da fé. Né? Eu acho que são coisas totalmente diferentes. Eu sou um indivíduo muito católico e com muita fé. E falo isso com toda a exuberância que eu posso dizer. Eu não abro mão da minha fé e nunca abri. E naquele momento, essa fé se mostrou absolutamente fundamental. Não era acreditar que o Mário Covas vai ficar vivo. É acreditar em estar fazendo o melhor possível por alguém. E deste jeito, as outras pessoas também entenderam que era assim. Então foi um momento muito interessante, onde a ciência e a fé se juntaram. E é esse momento que você falou agora. Outras coisas aconteceram, porque chegou no momento que o Mário Covas não poderia mais continuar no governo. Então o Zuzinha passou a noite conversando com o Mário Covas a respeito de passar o governo para o vice, o Geraldo Alckmin. E de manhã ele concordou. Então tem uma entrevista, que estou eu, o Geraldo Alckmin naquele momento, vice-governador, e o governador ele sai do governo e passa para o Geraldo Alckmin. Isso é uma coisa que eu já falei para o governador Geraldo Alckmin, a grandeza dele na condição de vice, a postura absolutamente ética, moral, de enorme espírito de companheirismo com Mário Covas, porque ele se portou na situação de vice o tempo inteiro, se emocionou muito naquele momento de passagem, né? Ele assumiu o governo no meio do mandato do Mário Covas, mas ele foi de uma lisura, de uma moral, de uma ética, né? Não era aquele indivíduo que estava esperando que as coisas acontecessem, pelo contrário, né? Foi um indivíduo que torceu para que tudo desse certo. Então, o meu respeito aumentou muito em relação a hoje o governador Geraldo Alckmin, por presenciar a postura dele, que foi absolutamente digna. Mas aí o governador... Um homem de muita fé também. De muita fé também, né, passou o cargo e nós continuamos tratando. E uma coisa que eu tenho muito orgulho, que despeito da morte do Mário Covas, eu continuo médico da dona Lila. Eu cuido dela até hoje. E como é que ela está? Ela está bem, é uma pessoa queridíssima, nós somos muito próximos. E ela me presenteou, na morte do Mário Covas, com a mala dele de viagem, do dia, ele não gostava de dormir fora, e a caneta que ele despachava na área residencial. Então nós mantemos vínculos, eu sou muito próximo do Zuzinha, do Bruno, até hoje, graças a essa amizade que se criou durante a doença dele. Bom, nós estamos já praticamente no fim do programa, até avançamos o horário normal, passamos de 1 hora de programa e isso justifica pela importância dos relatos que foram feitos aqui. Eu, então, tenho uma última pergunta complicada para ser a última pergunta e difícil de ser respondida. Nós temos hoje um serviço público, em geral, saúde, educação, segurança, justiça, que é muito a minha área, que a sociedade reclama, quer mais eficiência. Nós temos os servidores públicos que reclamam, são mal remunerados, querem uma melhor remuneração para poderem se dedicar. E nós temos um Estado no gargalo, já ultrapassando todos os limites da responsabilidade fiscal, não tem mais como exigir mais tributo,
está gastando, estados que estão redondos, como o estado de São Paulo, gastando mais de 40% de todo o seu orçamento com custeio de pessoal. Então, o estado está gastando o que pode. A sociedade já pagou o imposto que pode. O servidor está insatisfeito. E o serviço público não é de perfeito, como nós gostaríamos que fosse. Médico da VIUIP, dê o seu diagnóstico. Como está o paciente saúde pública no Brasil? A resposta é complicada, mas eu vejo a saúde com 4 macro problemas. Primeiro é o subfinanciamento. Tá? Há um indiscutível subfinanciamento. O governo federal, ele deixa de repassar para o estado de São Paulo, tipo 2014, 1 bilhão e 500 milhões. Esse ano já alcançou 1 bilhão. Por que não repassa 1 bilhão e 500? Não tem dinheiro. Perfeito. A história é essa, não adianta. Essa conversa não vai dar certo nunca. Tem que falar o português claro, Não né? tem dinheiro. Né? E não vai dar certo nunca. Depois, um dia, eu volto aqui para explicar por que não vai dar certo. Porque é uma explicação muito lógica a falta de dinheiro. Então, o subfinanciamento. O governo de São Paulo, por obrigação legal, ele tem que colocar 12%. Os estados têm. Está beirando os 14%. O governador teve a sensibilidade de não contingenciar a saúde. Nós estamos beirando os 14%, que é quase imprudente. Tá? Esse é o primeiro problema, subfinanciamento. O Estado, o Tesouro está lá, suprindo o que o governo federal não dá. Segundo problema é gestão, qualidade de gestão. E isso nós estamos investindo muito na melhoria da qualidade de gestão da saúde do Estado de São Paulo. E aí nós temos um problema, Capês, que é o seguinte. Quando se fala mal da saúde, diferente de outras pastas, não se diferencia o que é responsabilidade federal, municipal e estadual. Quando fala mal de tudo. Tudo vai mal. Nós temos 2 pesquisas. Uma, 2 milhões de cartas para usuários do SUS. E outra, 200 mil telefonemas com entrevistas completas para quem convive no nosso sistema de saúde do Estado de São Paulo. Bom e ótimo, acima de 80%. Que me dá um diagnóstico claro. O problema não é quando o indivíduo é Quem está usando o sistema está satisfeito. O problema é acesso. Perfeito. Então, vê bem, falar da saúde do Estado de São Paulo, eu estou falando do ICESP. Sem dúvida, o melhor hospital de oncologia do país. Eu estou falando do INCOR, o melhor hospital de cardiologia. Todo hospital estadual, Complexo Hospital das Clínicas, Mandaqui. Tá? No interior, você vai para São José do Rio Preto, vai para Sorocaba. Nós temos serviços de primeiríssima, Botucatu. Então, a saúde de São Paulo, eu falo com todo orgulho, é a melhor saúde do país, tanto pública como privada. Outra coisa que eu venho aprendendo... Tanto que você vê imagens em outros estados caóticas que não se vê em São Paulo. Mas nem de perto, nem de perto. Né? A outra coisa que eu tenho muito orgulho, e isso é um aprendizado do dia a dia, é falar do servidor público do Estado de São Paulo. A enorme maioria do servidor público da área de saúde é abnegado, comprometido, trabalha no seu limite, tá? E entende as dificuldades do governo. Todos nós, o governador quer dar aumento de salário para todo mundo, eu também quero. Você também quer. Né? Mas esse servidor, ele é tão obstinado, ele está tão incorporado ao sistema que você não viu um movimento de greve, de nada. Quer dizer, isso é um agradecimento público ao servidor da área de saúde. Além disso, na minha secretaria, eu tenho um grupo de coordenadores e assessores extremamente experientes. O meu adjunto, o Polara, e o Nilson, que é o chefe de gabinete, e todos os coordenadores e assessores, primeiríssima linha. Então, nós temos um grupo muito solidificado. Então, a nossa gestão, eu tenho certeza que vai entregar a secretaria muito melhor do que adquiriu. Lembrando que o professor Giovanni Scherger fez um excepcional trabalho. E o antecessor Barradas, na minha opinião, foi o melhor secretário de saúde que o Estado teve. Então a gente vem progredindo, PSDB... É uma corrida de bastão, né? De bastão, 21 anos que nós estamos progredindo e nós estamos avançando. Mas é o segundo problema. O terceiro, isso me incomoda muito, que é desperdício e roubo. Perfeito. Desperdício, sabe, nós estamos apertando, nós trabalhamos com indicadores de qualidade, hoje 12 indicadores, nós controlamos todos os hospitais. Tá? Se não vai bem, nós abrimos 32 indicadores, 64 nós estamos controlando. Roubo, nós estamos com muitas ações junto com a área de justiça, segurança, porque é inadmissível, tá?
que se tenha máfias das próteses, máfias dos medicamentos, etc. E o quarto problema, a judicialização. Qual o custo anual da judicialização? 1 bilhão esse ano. 1 bilhão de reais. E nessa judicialização, são dadas liminares algumas vezes para medicamentos de eficácia ainda não comprovada e muitas vezes exigindo compra de uma determinada marca específica. Como está sendo visto isso? O governo tem procurado falar com a Justiça, com o Poder Judiciário, que estabelecer esse diálogo? Isso virou um problema tão sério, tão grave, que o governador determinou que o secretário de governo, o Saulo, ele coordene tudo isso, junto com a saúde, com a segurança, com a justiça, está todo mundo envolvido. Porque nós vamos atuar muito fortemente, porque tem a judicialização que é pertinente. O indivíduo entra na justiça para pedir remédio para hepatite C, ele tem razão. Agora tem as excentricidades, né? Eu compro 69 tipos de fraldas diferentes, ou tamanho ou marca. Sou obrigado a comprar remédio por marca. Isso não é possível. Olha esta polêmica que está hoje, esse remédio produzido em São Carlos, na USP, para pseudotratamento de câncer. Não tem nenhuma explicação para ter uma liminar. É um remédio não testado, não aprovado. Como é que você pode estar fornecendo esse remédio que não tem a mínima sofisticação de avaliação técnica? Então, mais de 1000 ações e o Estado tem que pagar por esse medicamento e quem produz não tem nem como produzir. Isso é uma loucura, é um remédio não provado. E está gerando um custo equivalente àquilo que a União deixou de passar. Ou seja, o Estado poderia tentar suprir esta omissão do governo federal, controlando melhor essa judicialização. Está havendo um certo abuso, então, né? Há muito, e nós estamos determinados a entrar nisso para valer. É uma decisão de governo isso, o doutor Saulo que está liderando, e nós vamos mesmo para o embate para acabar com isso. Não faz muito tempo, a Corregedoria da Administração apurou uma fraude que é indústrias que usavam organizações não governamentais sujas para entrar com uma ação e pedir medicamentos que não eram comprovados. Muitas vezes o juiz dando ingenuamente instrumento útil, servindo de instrumento útil, dando essas liminares para a compra. Isso realmente é algo que precisa ser visto. A Assembleia Legislativa está atenta, está à disposição, porque uma coisa é a justiça intervir excepcionalmente e garantir o acesso do cidadão à saúde. A outra é ter abuso de exigir compra de marca, remédio caro, remédio que não está testado. É isso que o governo está atento, então. Mais, né? Por exemplo, eu recebo uma intimação de internar um paciente. Quando eu recebo, eu furo a fila. Perfeito. E muitas vezes não há indicação. Nós estamos com um problema sério na cardiopatia congênita, porque nós temos uma demanda maior que o Estado tem possibilidade de atender. E por que isso? Porque vem crianças recém-nascidas do Brasil inteiro. Nós temos 2.500 casos para operar, com capacidade operativa de metade disso. Aí eu fui avaliar por quê? Porque metade das crianças vem de outros estados. Quer dizer, quem estava quietinho na fila é ultrapassado por quem pegou um advogado, foi lá, ou às vezes até o Ministério Público, e pega uma liminar e vem para... Veja, eu fui para o Tribunal de Justiça falar sobre isso. E antecedeu a minha fala do ministro Lewandowski. E ele pondera com muita razão que isso é obrigação da Justiça, faz parte, atender o cidadão, entrar com ação. Eu acho que a promotoria, os advogados, a defensoria pública estão fazendo o papel deles. Cabe a nós, né, monitorar, explicar, subsidiar o que é e o que não é. Então há uma decisão de nós nos aproximarmos muito, estamos fazendo isso. Já ocorreram 2 reuniões em Ribeirão Preto, a próxima em São José do Rio Preto, discutindo com a promotoria, com todo mundo, como é que isso deve ser feito do melhor jeito. A Santa Casa de São Paulo tem jeito? E as Santas Casas por aí tem? Pois é. Hoje a dívida das Santas Casas do Brasil está em torno de 23 bilhões de reais. No estado de São Paulo, os filantrópicos de Santas Casas respondem por 56% do atendimento. Então, vital. Santa Casa de São Paulo tem uma dívida hoje superior a 800 milhões. Hoje tem um provedor extremamente competente, o Dr. José Luiz Retubo, que trouxe uma equipe muito experiente e nós estamos muito otimistas a respeito da nova gestão. Vai ser traumática. Agora nós estamos vivendo um momento de demissões, que são necessárias. Então, tem um grupo muito importante hoje liderando a Santa Casa com objetivos extremamente filantrópicos. Agora, Santas Casas têm problemas no Brasil inteiro. E nós estamos também apertando muito. Um dia eu venho aqui contar os nossos projetos de saúde.
dividindo os hospitais estruturantes, estratégicos, de apoio e os hospitais essenciais, que é uma coisa revolucionária. Nós temos projetos associados ao BID, às PPPs. Então, a saúde de São Paulo ela está sofrendo mudanças muito importantes. Que você continue usando todo o conhecimento que você adquiriu, o nome e a carreira que você construiu no setor privado e agora trazendo para o setor público com essa sua experiência para continuar fazendo bem, combatendo a corrupção, os desvios e aplicando cada vez mais o conceito da eficiência na prestação do serviço público. Querido telespectador, tivemos aqui a oportunidade de ouvir histórias inéditas em seus detalhes, relatos importantes e um diagnóstico da saúde pública. Foi tão importante e tão substanciosa a entrevista com o secretário da Saúde da VIUIP, mas mais do que isso, com o médico infectologista e o professor da VIUIP, que será necessário mais um programa para continuarmos detalhando todo o mal hoje que afeta a saúde pública em nosso país. Obrigado pela sua audiência.